Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler o verso 13. Mateus 6:13. Hoje eu chamo sua atenção para este versículo, para a gente pensar sobre Pai Nosso. Tua é a glória para sempre. Tua é a glória para sempre. A oração do Senhor termina com o que nós chamamos de doxologia, uma palavra de louvor. Doxologia é uma expressão grega que significa exatamente isso, uma palavra expressa em louvor a Deus. Então, depois de todas as petições, depois de todos o pedido de proteção, o pedido de poder para vencermos o maligno e as tentações, a oração conclui da forma como ela iniciou. E aí nós falamos na semana passada que a nossa oração, ela é a fonte do nosso louvor, e o nosso louvor é a força para a nossa oração. A oração do Senhor, a oração que Ele nos ensina, começou com louvor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E daí passa as petições e ela conclui com essa palavra de adoração. Doxologia. E nós vamos ler hoje o verso 13. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Semana passada nós nos concentramos. Teu é o reino e o poder. Hoje, tua é a glória para sempre. E no nosso último encontro aqui sobre o Pai Nosso, nós vamos estudar a palavra Amém. Hoje, tua é a glória para sempre. Qual é o significado disso para a nossa vida de oração? Por que o Senhor nos ensina a orar dessa maneira? No Novo Testamento, esse substantivo, glória, ele carrega duas camadas sobrepostas de significado. Uma sempre levando a outra. A primeira camada, que se usa com a expressão glória, é a camada chamada de a manifestação gloriosamente louvável do Criador. Então, a glória que o Criador expressa de si mesmo. Essa camada, a glória que Deus expressa de si mesmo, essa camada nos leva à segunda camada. O louvor que essa manifestação da glória de Deus arranca de nós, criaturas de Deus. Então, seja a manifestação da glória de Deus, seja o louvor pela manifestação da glória de Deus, essas duas camadas sempre andam de mãos dadas, uma sempre leva a outra. Deus se manifesta em glória, nós o louvamos. Nós o louvamos porque estamos contemplando a sua glória. E esse processo de contemplação da glória de Deus e de louvor da glória de Deus, produz em nós transformação, santificação. Está claro isto em 2 Coríntios 3:18. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 3:18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, a conversão significa isso, Deus abre os nossos olhos, remove o véu que tampava os nossos olhos e nos impedia de ver a manifestação da glória de Deus. Então, nós que tivemos esse véu removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então Deus manifesta a sua glória em Jesus, nós contemplamos isso e o adoramos.
E esse processo de contemplar a glória e louvar a Deus pela glória, isso produz em nós transformação. Nós vamos nos tornando a imagem da glória de Cristo que adoramos. Por isso que os teólogos dizem, e com razão e fundamento bíblico, que nós vamos nos tornando a imagem daquilo que nós adoramos. Efésios 1, verso 3, é interessante como Paulo mescla louvor. Paulo vai mostrar para nós que nós rendemos graças ao Deus gracioso, que em graça nos agraciou. Ele brinca com a mesma palavra aqui em Efésios 1, 3. Vem do grego a palavra para louvor, bênção, abençoar, tem a mesma raiz no grego, e a palavra seria elogia, de onde vem a nossa palavra elogio. Então, Paulo diz assim, Efésios 1, 3, todo louvor seja a Deus. A palavra louvor é eulogetos, graças. Todas as graças sejam dadas a Deus. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, ou no grego, agraciou. Então todas as graças sejam dadas a Deus, que nos agraciou em Cristo, com toda sorte de bênçãos, mas a palavra de novo é graças. Então ele está dizendo que o Senhor nos agracia com graça, e nós de volta rendemos a Ele graças e louvor. Então aquilo pelo que os homens dão glória a Deus, é sempre algo glorioso. E as glórias que Deus demonstra sempre pretendem arrancar dos homens ações de graças e louvor. Então essas são as duas camadas de significado para o termo glória no Novo Testamento. Deus derrama graça e glória, o homem rende a Deus ações de graças ou o glorifica. Deus demonstra glória e o homem o glorifica. Deus faz algo digno de louvor e o homem o louva pelo feito louvável. E em todo esse processo, manifestação da glória, louvor, nós vamos sendo transformados. Esse é o processo. No Antigo Testamento, Deus exibiu a glória dele tipicamente de uma maneira visual. É o que os judeus mais tarde foram chamar de Shekinah, o brilho da glória de Deus. A presença de Deus no Antigo Testamento, ela era uma presença gloriosa na forma de uma luz tão intensa e brilhante que ofuscava os olhos de quem contemplava a glória de Deus. Então, por exemplo, quando a glória de Deus enche o tabernáculo no deserto, Êxodo 40, 34, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Essa luz que enche e preenche. Lá no templo agora, 1 Reis 8, versos 10 a 11. 1 Reis 8, de 10 a 11. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Percebe? A revelação essencial e permanente da glória de Deus, no entanto, ela não foi entregue a Israel apenas na forma de uma luz brilhante e intensa. A manifestação da glória de Deus no Antigo Testamento não foi apenas em termos da Shekinah, do brilho da luz de Deus. Deus se manifesta gloriosamente no Antigo Testamento de duas outras formas. Através do seu nome,
O nome de Deus não é um mero rótulo, como geralmente o nosso nome é, ou o nome que nós damos às coisas. O nome de Deus carrega um significado, o nome de Deus em si mesmo expressa a glória do caráter de Deus. Nome no Antigo Testamento é algo muito importante, não é à toa que Abrão deixa de se chamar Abrão e passa a se chamar Abraão. Não é à toa que Sarai se passa a chamar Sara e assim por diante. Israel, Jacó, Israel, e essa mudança de nome. Por quê? Porque a revelação do nome da pessoa, ela revela caráter. Jacó deixou de ser usurpador. Abraão passou a ser um pai de muitas nações. Então, o nome revela caráter, o nome de Deus revela o caráter de Deus. Então, Deus se manifestou gloriosamente através da glória incandescente, brilhante da Shekinah, seu nome, suas ações. Deus agia aplicando juízo, Deus agia promovendo salvação, e Deus também se manifestou gloriosamente através da sua palavra. Então, por exemplo, Êxodo 3, de 13 a 15, Deus se revela de forma gloriosa a Moisés, quando Moisés diz, o Senhor está me enviando para libertar Israel do Egito, mas vão me perguntar quem me enviou, o que eu devo dizer? E aí Deus diz, diga que eu sou o que sou, enviou vocês, a libertá-los. Eu sou, me enviou a vocês. Diga ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre. O nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então o nome de Deus declara que Deus é, e Deus sempre será. Ou seja, declara que Ele é eterno, indescritível. Moisés, depois disso, não contente, quis ver mais da glória de Deus. Você se lembra? Lá em Êxodo 33, quando ele pede a Deus, ele fala, por favor, mostre-me a tua glória. E você se lembra a forma como Deus se revelou gloriosamente a Moisés? Geralmente a gente só se lembra da manifestação visual que ocorreu naquela manifestação da glória de Deus. Mas Deus não se manifestou gloriosamente a Moisés em Êxodo 33 apenas pela Shekinah ou pelo brilho da glória de Deus. Deus se manifestou também revelando o caráter dele através do nome, revelando os atos soberanos dele na salvação das pessoas e revelando a lei dele. Isso é muito importante de você observar. A gente aprende já lá no início da Bíblia, em Êxodo, que a glória de Deus não é apenas o brilho glorioso da sua presença, mas também o caráter de Deus revelado no nome de Deus, as ações de Deus e a palavra de Deus. Isso está claro em Êxodo 33. O texto é um pouquinho longo, mas é importante de se observar. Leia aí comigo, Êxodo 33, a partir do verso 18. Moisés disse, então peço que me mostre tua presença gloriosa. Moisés queria ver a glória de Deus. O Senhor respondeu, farei passar diante de você, ouça, toda a minha bondade. Espera aí, Deus, eu quero ver sua glória. E o Senhor está dizendo que vai fazer passar diante de mim a sua bondade. O Senhor está dizendo que vai anunciar diante de mim o seu nome, Yahvé. Sim, Moisés, meu caráter é glorioso. Minha bondade é gloriosa. O meu nome expressa a glória do meu caráter. Aí vem o verso 20.
Mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique na rocha, perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Então tem essa presença, a Shekinah, o brilho glorioso de Deus. Mas tem mais, ouça. O Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas, que você corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Veja que o capítulo 34 começa, e porque a gente tem a divisão de capítulos, a gente acha que o assunto mudou, mas não mudou. Deus agora vai dizer a Moisés: Moisés, aquelas 2 tábuas que eu quebrei por causa da idolatria do povo, eu quero entregar a vocês de novo a minha lei. E eu acho muito interessante que a entrega da 2ª tábua da lei a Moisés se dá no contexto em que Moisés pediu para ver a glória de Deus. E aí o texto vai até o versículo 7 do capítulo 34, onde Deus fala dessa lei que ele entrega ao seu povo. Então, veja o que a gente aprende sobre a glória de Deus. Como que a glória de Deus se manifestou a Moisés? Primeiro, a glória de Deus se manifestou a Moisés através do caráter bondoso de Deus, a ação soberana de Deus de salvar quem Ele quer. Ele diz aí: terei misericórdia, verso 19, Êxodo 33, 19. Terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Você nunca achou estranho essa expressão estar bem no momento em que Moisés pediu para ver a glória de Deus? Mas é exatamente o que Deus está fazendo. Quando Deus se revela soberano sobre a salvação, Ele está dizendo: essa é a glória do Deus soberano. Então, aqueles que desejam ver e desfrutar da glória de Deus precisam aprender que Deus não se manifesta em glória apenas através da Shekinah ou do brilho todo-poderoso e ofuscante. Deus se revela desde o Antigo Testamento em glória, quando Ele revela o caráter dEle, a soberania dEle, a ação dEle de julgar e salvar quem Ele quer, a entrega da lei, a tábua da lei, a lei de Deus, revela a glória de Deus. Isso é tão importante, porque quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, o que é que João diz que aconteceu? João diz que eles viram a glória de Jesus, a glória como a do Filho único do Pai, a glória cheia de graça. Olha o atributo de Deus, o caráter de Deus: graça e verdade. Me cite uma ocasião na vida de Jesus em que houve a Shekinah de Deus, o brilho da glória de Deus em Jesus. Me cite uma ocasião. A transfiguração, o único momento. E fora daquele momento não houve aparentemente nenhuma outra manifestação da Shekinah de Deus, da glória brilhante de Deus. Mas João diz que eles viram a glória de Deus. Como? Eles viram a palavra de Deus sair da boca de Jesus. Eles viram a palavra de Deus ser vivida na vida de Jesus. Eles viram a lei gloriosa de Deus ser cumprida em Jesus. Eles olharam para Jesus e viram glória. Viram o caráter de Deus em Jesus. Viram as palavras de Deus na boca e na vida de Jesus. Eles viram a ação bondosa de Jesus, curando, expulsando demônios, salvando pessoas de seus pecados. Eles viram glória. Por isso que é impressionante como o diabo nos últimos tempos tem feito alguns
do meio evangélico acreditarem que só se vê a glória de Deus quando se vê algum tipo de brilho ofuscante. Há anos atrás houve aquela onda do dente de ouro, alguns vão se recordar disso. Como se Deus se manifestasse de forma gloriosa apenas através de Shekinah, de brilhos. E não é assim. Moisés descobriu que Deus se manifesta em brilho glorioso, que o olho é incapaz de contemplar. Mas Deus também se revela através do seu caráter, dos seus atributos, da sua forma de ser e de agir, julgando e salvando quem Ele quer soberanamente, e também através da palavra que Ele nos entrega, a palavra escrita hoje, a Bíblia, o cânon como nós o temos hoje. Essa é para nós uma lição preciosíssima, porque a grande batalha espiritual, Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios 4, a grande batalha espiritual é que as pessoas, o diabo cega as pessoas e impedem as pessoas de, olhando para o Evangelho, lendo a Bíblia, o diabo impede as pessoas de verem a face de Cristo, o rosto de Deus na face de Cristo, conforme a revelação do Evangelho. E aí Paulo diz, a grande batalha espiritual é Deus vir e fazer brilhar na escuridão do coração do homem a glória de Deus em Cristo. Essa é a grande batalha, gente. É o pastor pregar de uma maneira que o Evangelho seja explicado e vocês vejam a glória de Deus em Cristo. Sintam a glória de Deus em Cristo. Amem a glória de Deus em Cristo. Porque na maioria das vezes, sejamos honestos, a gente passa pelas mensagens, pelos sermões de forma mecânica. A gente lê a Bíblia de forma mecânica quando lê a Bíblia. Pois bem, o que é que tudo isso tem a ver com a oração do Senhor? Porque o Senhor nos ensina a orar assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A glória de Deus. Quando nessa doxologia da oração do Senhor, nós louvamos a Deus, nós estamos louvando a Deus pela glória de Deus, pelo poder glorioso de Deus, pelo reino soberano e glorioso de Deus, para sempre e sempre. E nós fazemos isso da seguinte maneira: primeiro, quando a gente louva a Deus e glorifica a Deus, nós estamos dizendo a Deus, e ao mesmo tempo lembrando a nós mesmos, que Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor, nosso Salvador, e Ele assim o será para sempre. Ele é glorioso por quem Ele é, pelo que Ele fez, faz e fará. Os seus atos de graça, de misericórdia na nossa salvação, seus atos de juízo e justiça aplicados sobre o pecador. Então, quando Jesus nos ensina a terminar orando, teu é o reino, o poder e a glória, o Senhor está dizendo, vocês precisam aprender a olhar para as coisas gloriosas sobre mim que estão diante de vocês. E o que é de tão glorioso da parte de Deus que está diante de nós? A revelação que Deus faz de si mesmo na palavra. A revelação que Deus faz de si mesmo através da criação. A revelação que Deus faz de si mesmo na salvação e na santificação do pecador. A forma como Deus age nesse mundo. Então, quando nós dizemos, tua é a glória para sempre, nós estamos lembrando a nós mesmos e dizendo a Deus, eu tenho um compromisso de olhar, identificar sua glória e tendo-a identificado, louvá-lo pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu experimento. Gente, glória é um jargão para nós, a glória de Deus. Qual foi a última vez, ou se é que você tenha em algum momento da sua vida parado para pensar no significado de glória? Tua é a glória, Deus,
O que significa isso? Significa isso, é o conjunto de todas as belezas, atributos de Deus, de todas as suas qualidades, quem Ele é, o que Ele faz, como Ele faz. Então, quando a gente aprende a orar, Tua é a glória para sempre, nós estamos dizendo, Deus, eu me comprometo a olhar e ver Sua glória, ajuda-me a ver Tua glória, e não apenas isso, eu me comprometo a render-lhe glória, quando eu enxergar Tua glória. E nesse processo eu quero ser transformado. Então é por isso que, por exemplo, nós aprendemos desde criança, ou pelo menos deveríamos, a orar antes das refeições. Não apenas para agradecer, Senhor, obrigado pela comida tão farta que eu tenho sobre a mesa. Mas qual foi a última vez que você orou e disse, Deus, obrigado pelo apetite, pelo sabor dos alimentos? Porque se isso não fosse importante, Deus poderia ter nos criado sem paladar. Você já pensou sobre isso? Por que que existem tantos sabores? Por que que existem tantas texturas? Por que que existem tantas formas de alimento? Por exemplo, tudo isso é a expressão da glória de Deus. E dessa forma, gente, é plenamente possível você beber um copo d'água pecando. Sim, toda vez que você bebe água, digamos, e não atribui glória a Deus pelo dom da água. Quando você não reconhece que isso é dádiva do Criador. Quando você não enxerga glória e beleza, e por não ter enxergado, você não devolve louvor e glória a Deus pelo que você provou da glória de Deus, entendeu? Por isso que a gente começou falando que glória no Novo Testamento são duas camadas que andam de mãos dadas. Eu experimento o sabor glorioso de uma comida, de algo que Deus criou, e eu rendo glória a Deus por aquilo que Deus permitiu eu provar e experimentar. Não apenas para matar a fome, mas para me dar prazer enquanto eu como. Que delícia, que saboroso, que cheiroso, que textura, que sabor. Então quando Deus nos ensina a orar dizendo, Tua é a glória, o Senhor quer que a gente aprenda a orar dizendo, Senhor, ensina-me a ver glória. Para que em vendo glória, eu renda ao Senhor glória. Senhor, ao ler a palavra de Deus, faça-me ver a glória do Senhor revelada, através de quem Tu és, de como o Senhor se revela, do que Tu fazes, do que Tu prometes. Faça-me ver glória. Gente, se formos honestos, a gente admitiria e diria que a gente acorda apressado e cai no sono, sem admirar a glória de Deus, sem bendizer o Senhor, sem render ações de graças a Deus. Então essa palavra glória é isso, é quem Deus é, como Ele se revela, e Jesus é cheio de graça e glória. E eu estava ouvindo o hino que o Orlando colocou para a gente cantar domingo passado, Precioso é Jesus para mim. Gente, será que isso é verdade para nós? Será que Ele é mais precioso do que tudo na vida? Será que viver para agradá-lo, para louvá-lo, para glorificá-lo é o que há de mais precioso para mim? Será mesmo? Tu é a glória, Senhor, para sempre. O Senhor está nos ensinando a orar, dizendo, Pai, ensina-me a ver glória. Porque se eu não enxergar glória, ouça bem, essa é a grande sacada desse texto. Se a gente não enxergar glória, a gente não vai dizer de coração, Tua é a glória. Você só elogia aquilo que de alguma forma encantou seus olhos. Você só elogia a boa comida se de alguma forma aquilo encantou seu paladar. Você só elogia o perfume. E a palavra elogio vem do grego, louvar. Elogio é atribuição de louvor. Então a gente só louva aquilo que de alguma maneira nos cativou, nos conquistou.
Portanto, eu e você só renderemos glória a Deus se a glória de Deus, de alguma forma, tiver nos captado, cativado, saciado. Por isso que só vai conseguir dizer, ó Deus, tua é a glória para sempre. Quem provou e prova e vive provando dessa glória. É muito rico o que o Senhor está nos ensinando. E a última coisa que eu quero destacar é que essa doxologia faz a oração de Jesus terminar em louvor. Você já parou para perceber isso? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, a doxologia termina em louvor. Porque a vida cristã, um dia vai terminar em louvor. Quando as petições cessarem nessa vida, a feliz tarefa de glorificar a Deus vai durar por toda a eternidade. Por isso que essa oração termina com louvor. Porque ela quer nos dizer, ela quer nos ensinar que a vida terminará em louvor para o cristão. Portanto, é muito importante que o cristão aprenda a louvar já. Por isso o Senhor nos ensina a orar dizendo, Pai nosso, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Hoje o desafio que eu quero deixar com você é o seguinte: Senhor, me ensine a ver tua glória, a percebê-la em cada pequeno detalhe, na água gelada que eu bebo, no remédio que eu consigo ter em casa, na comida que me é servida, na saúde que eu tenho, no ar que eu respiro, na cama sobre a qual eu me deito e durmo, na salvação que eu tenho em Jesus. Senhor, me ensina a ver glória, me ensina a ver a glória do Senhor, para que eu não me canse de dizer, tua é a glória. Você consegue fazer isso? Feche seus olhos e peça a Deus graça. Peça a Deus que te ajude e te ensine a ver glória. E que Deus, como consequência disso, te faça ser alguém que vive para render a Deus glória. Porque eu e você só vamos conseguir dar glória se provarmos dessa glória e vivermos provando dela. Feche seus olhos e ore.